nós veremos com um olhar sincero. Um novo tempo virá, unindo as forças e tudo que somos para testemunhar. A busca pela vontade de Deus, né, ela tem que ser algo que a gente não pode desistir. E depois de 11 anos de comunidade, eu sempre me questionava sobre o carisma. E esse questionamento, ele começou em mim no encontro que eu fui para fundadores, que o André da comunidade Pantocrato pregou. E ele fez uma pergunta para todos os fundadores que estavam lá. Qual a face do Cristo a sua comunidade revela? E aí não tem Cristo, né? Porque eu não tinha essa resposta, né? Mas que bonito, né? Um fundador, um grande fundador, como é o André, naquele retiro que a comunidade Eucaristos promoveu, ele trouxe esse questionamento e a partir desse questionamento eu compreendi, né? Eu comecei a buscar, mesmo com algo novo que Deus trouxe para nós. Eu me lembro que eu estava lavando louça, né? Lavando louça ali, foi me questionado algo em relação ao carisma e, sei lá, minha língua desenrolou de um jeito assim que é isso, foi como que um eureka, é isso que eu procurava, era isso que eu buscava, né? E naquela momento fraterno ali, conversando com alguns irmãos, lavando uma louça, né? Eu pude trazer de uma forma tão clara o que era o carisma da comunidade Emmanuel, aquilo que eu procurava. E digo mais, nós não saímos do cerne do carisma. Isso a gente nunca fez. A kenosis, o esvaziamento, né? a compaixão, o anúncio, né? Aquilo que era próprio nosso, nós não saímos da cerne do nosso carisma, né? Deus trouxe uma clareza do nosso carisma. E isso aconteceu depois de 11 anos. 11 anos naquela labuta, né? 11 anos se questionando, 11 anos procurando. Depois de 11 anos ali lavando uma louça, no momento fraterno, Deus, né, como que traz à luz o nosso carisma, o carisma da comunidade Emmanuel. Ser no mundo a face do Cristo que se disponibiliza numa vivência de um esvaziamento silencioso, como Cristo da manjedoura até a cruz. Né? O Espírito iluminou e, graças a Deus, nós chegamos a essa realidade que para nós é muito peculiar, porque parece que fica sendo a disponibilidade, né? Mas não, por trás é esse esvaziamento silencioso, né? Essa entrega mesmo, como Cristo, né? Na manjedoura até a cruz. Esse ali é o cerne do nosso carisma. Anos para nós descobrirmos, né, em Deus aí o nosso carisma. 13 anos para a gente descobrir a nossa missão, que também não foge do cerne daquilo que foi uma inspiração inicial, né? O núcleo ali continuou o mesmo. Eu me lembro que quando nós descobrimos o nome da comunidade, uma das profecias que foi dita é: o nome de vocês é a sua identidade. E meio que foi um eureka também depois do Espírito, né? Porque nós compreendemos que o nosso nome estava contido, a nossa missão, quer dizer, estava contida no nosso nome. Emmanuel, Deus dentro, Deus no coração do homem. E aí nós entendemos, eu entendi, não, a nossa missão é propagar essa boa e bela notícia de que Deus habita o coração do homem. Né? Nós precisamos respirar isso, né? Os nossos poros precisam sair esse suor, a nossa fala, o nosso canto, a nossa oração, a nossa missão, o nosso apostolado, tudo em nós precisa gerar a nossa missão, que é propagar para os homens e para as mulheres de hoje que Deus habita o coração deles, né? E é tão interessante que quando nós fomos fazer aí, com a ajuda do Diego Santiago, o nosso logo, né? Quando eu vi aquele vermelho e aquele azul, né, eu tive essa compreensão também
de que só conhece que Deus habita o coração aquele que faz a experiência com a misericórdia de Deus. Se o homem não faz a experiência da misericórdia, ele nunca vai entender que Deus habita no coração dele. Existem algumas realidades de uma comunidade quando ela está num processo fundacional, que são aqueles primeiros que começam uma obra com você. Naquele momento nós não entendíamos muito bem cofundação, né? Nós nem sabíamos que tínhamos cofundadores históricos, isso tudo a gente foi entendendo depois, né? Mas chegou um tempo na comunidade Emmanuel que quando eu comecei a compreender o papel da cofundação, quando eu comecei a compreender o papel, mesmo até meu papel enquanto fundador na comunidade, porque até então não sabia muita coisa, né? Eu compreendi que todos aqueles que começaram comigo eram cofundadores históricos. São cofundadores históricos, né? Mesmo alguns não estando mais na comunidade, eles são, sim, cofundadores históricos dessa obra, né? E o tempo foi passando e a gente foi percebendo também, diante daquilo que eu entendi, o que era uma cofundação, né? O papel da cofundação da comunidade, eu comecei a entender que existia de fato uma pessoa que não fez parte dos inícios, mas que era sim o cofundador da obra. Porque a gente... E isso não foi uma coisa que eu entendi assim, só por mim mesmo. Era uma resposta que... É interessante, que aonde nós íamos... Ele é o cofundador? Ele é o cofundador? Né? Ele é o cofundador? E eu me lembro que uma vez nós estávamos na Oasis e a Maria Francisca disse para mim assim: deixa que ele toma conta do pão e você vai ser o que você precisa ser. Mas aí eu entendi, não era o fato ali de fazer o pão, né? De fato era cuidar da fundação da comunidade, que é algo que eu também estou aprendendo, o meu papel enquanto fundador, né? Aqui eu não posso ser o privilegiado, longe de mim, mas o papel meu enquanto fundador da obra, eu tenho um papel na comunidade, né? E ela disse isso para mim e eu comecei a entender algumas coisas, né? E o próprio corpo comunitário, não fui nem eu, o próprio corpo comunitário começou a confirmar isso. Eu acho que foi 2023 que nós entendemos, ou foi 2024? Agora não me lembro. Foi 2023 que nós entendemos em relação ao Marcos Timóteo, que ele era o cofundador da comunidade. Não sei não. Não sei não, sinceramente. Essa é uma realidade muito nova. Eu não consigo olhar para frente, nem sei como é que é. O que eu percebo é daqui para trás, né? Eu percebo algumas coisas que sinalizam isso, porque tinha que ser alguém que já era desde todo sempre para descobrir algumas realidades. Teve coisa que bateu em mim e ficou. A questão desse sofrimento, a realidade dos delírios que eu tinha de noite, né, com dores, né, não era só para a formação, entenda isso? Não é que a formação é menos, não, mas eu percebo que era algo maior no sentido do que o sofrimento era grande. Então, para poder aguentar, porque depois eu aguentei coisa, hein? Eu aguentei injustiça, né, maledicência. Teria que ter como se fosse um suporte espiritual muito forte que foi adquirido nessa realidade. E claro, quando o Fabiano ou a Fernanda conversava com irmãos mais experientes de outras comunidades, eles diziam isso para mim, que tanto o Fabiano como a Fernanda, que falava com outros membros de outras comunidades mais antigas, que têm credibilidade, diziam para mim o quê? Timóteo, isso é em vista da tua missão. Isso tem em vista da tua missão.
Só que até aquele momento a gente pensava que era a formação, até aí também acredito que seja. Mas eu fui percebendo esse movimento porque era diferente. Uma coisa que eu acho interessante, claro, a formação também, mas essa sintonia com o fundador, né, o Fabiano, porque é impressionante o que acontecia. Tipo, eu falava algo aqui, dava um tempo, ele falava depois. Em momentos diferentes, ele falava a mesma palavra. Ou seja, fui percebendo que essa realidade não é uma realidade só da formação, porque quando a gente foi descobrindo, e aquela coisa fica sem graça, né? Fica tudo sem graça, né? Eu lembro que algumas pessoas também, amigas, né, de outras comunidades, diziam, eu falei, meu Deus, o que é isso? Com muita vergonha a princípio, não entendo muito o que é. A única coisa que eu sei sobre essa realidade da cofundação que a gente vai aprendendo junto, foi o que, claro, o meu fundador me disse. Ele disse sobre a formação e a cofundação. Ele disse assim para mim, Timóteo, a formação passa, a cofundação não. Né? E até um bom tempo eu tinha muita dúvida sobre isso, porque eu percebia, só que eu tinha dúvida, medo, enfim, como é que se dará isso também, né? Sempre sou assim, né? Mas as pessoas começaram, o corpo comunitário, não fui eu, né? Foi o corpo. Até uma pessoa que a gente tem muito carinho, ela é serva da comunidade, a Débora, ela foi um instrumento de Deus também para mim, nesse direcionamento, porque ela, aquele jeitão dela, né? Quem conhece a Débora sabe, e eu me lembro que a gente estava na Oasis, né? E ela veio falar comigo, né? Eu falei, Débora, não é assim, não, filho, né? E enfim, né? E ela me ajudou sem saber desse processo e outros irmãos também, né? O corpo confirma. Não é uma coisa somente, o fundador, claro, vai bater o martelo ali, mas o corpo confirma, né? E o fundador, ele precisa reconhecer que o corpo dá as respostas, muitas vezes, que ele precisa. Um fundador que não entende isso, ele não entendeu nada que é ser fundador, né? Que o corpo da sua comunidade também dá as respostas que ele precisa para tantos momentos, tantas crises, tantas graças, tantos momentos peculiares dentro de um carisma. De ti me afastar. Olha, a gente viveu tempos bem difíceis dentro do carisma, como toda obra de Deus, como toda a vida da pessoa humana, né? Passa pela cruz, passa pelos erros, passa pelos acertos. Mas depois de alguns anos, a gente pôde respirar um ar novo. A gente pôde seguir mesmo o nosso caminho mesmo, daquilo que Deus tem para nós neste tempo. E a gente começou, primeiramente, se abrir ao novo de Deus. A essa escuta, às nossas orações comunitárias, e as coisas começaram a ter uma cara da Emmanuel, né? O nosso jeito de rezar, o nosso jeito de pregar, o nosso jeito de se expressar, o nosso jeito de conduzir, né? Nós fomos tomando assim um corpo, né, daquilo que nós somos. E a partir desse corpo, daquilo que nós somos, nós compreendemos que nós estamos vivendo um novo tempo. E estamos ainda vivendo este novo tempo, porque as vocações chegando, os jovens aí presentes, as famílias, as pessoas que hoje nós alcançamos. Bom, eu já conhecia a comunidade por conta do meu grupo de jovens, algumas pessoas, né,
de liderança falava bastante referente à comunidade e falava bastante também sobre o Fabiano, e minha mãe falava bastante sobre o Timóteo. E aí eu conheci assim meio por cima, vi uma pregação uma vez do Fabiano numa Semana Sentinela, mas nada assim muito específico e nem nada que me levasse para o caminho de entrar aqui dentro. Até que no meu retiro de Crisma, a Fernanda foi pregar. E eu não sei o que aconteceu naquele dia, porque ela começou a chorar descontroladamente. Quando eu olhei, eu tava chorando também, tava entendendo nada. Todo mundo tava chorando, os catequistas estavam chorando. Falei, gente, o que tá acontecendo? Enfim, né, aí teve o momento do almoço, a Fernanda se despediu, foi muito bonito. Naquele dia, né, do meu retiro, o dia que eu decidi, falei assim, não, vou entregar minha vida pra Jesus. E aí, tava lá todo mundo, barulho, né, almoço, jovens e tal. Até que eu me deparo com uma voz que ecoa e fala assim, gente, dia tal vai ter um encontro pré-vocacional na comunidade e não sei o que, eu esqueci de avisar. Bom, eu conheci a comunidade através da Fernanda também, no nosso retiro de Crisma que teve, e o primeiro contato foi realmente esse convite que ela fez pra gente poder estar participando do pré-vocacional. E até então eu não fazia a menor ideia do que era uma comunidade, eu não sabia o que era uma nova fundação assim. O meu primeiro contato mesmo foi no pré-vocacional, onde eu tive a oportunidade de descobrir o que é um carisma, o que é uma nova fundação. E o primeiro impacto que eu tive foi o acolhimento que eu recebi dos meus irmãos, né? Que ao momento em que eu cheguei, assim, já vi uma alegria muito grande, acolhendo sempre muito bem. Então, meu primeiro impacto acho que foi esse, né? De me sentir acolhida, de me sentir querida ali, de desejar estar cada vez mais com eles, né? A cada encontro do pré-vocacional que acontecia, era esse sentimento que eu tinha, de que eu queria também poder ofertar dessa maneira a minha vida. Então, a partir deste momento, né, que a Fernanda foi lá pregar, eu conversei com o meu catequista, falei que eu queria fazer este pré-vocacional. Eu nem entendia direito o que era, mas eu estava determinada a participar. Eu não lembro qual dos encontros foi, mas foi quando o Fabiano contava referente à história do carisma e tudo mais, e uma frase que eu me lembro que ele disse uma vez no nosso pré-vocacional foi que Nossa Senhora pedia para que eles não abortassem o carisma. E aí, ouvindo aquilo, o meu coração foi meio que tomado também, sabe? Porque era como se eu sentisse algo no meu interior que se encontrava também com aquilo, né? De que se eu não desse uma resposta, era como se eu também estivesse abortando, eu estaria indo contra aquilo que Nossa Senhora pediu. Então acho que essa frase de não abortem o meu filho foi algo que tocou no meu coração de maneira muito profunda. A partir do momento que eu vim fazer o primeiro pré-vocacional, eu já falei para os meus pais, falei, eu quero entrar para essa comunidade. Tô decidida. Não adianta, ninguém vai falar mais nada. E a minha mãe, ela sempre foi muito aberta nesse sentido mesmo, né? De, você quer ser freira, você vai casar, você vai ser isso, você vai pra tal lugar. Eu estou super de apoio, assim, estou super de acordo, desde que seja feita a vontade de Deus. Já o meu pai, ele ficava um pouco preocupado. Tanto que, quando terminou os pré-vocacionais, eu escrevi a minha carta e fui falar, pai, eu fiz a minha carta para pedir ingresso no vocacional da comunidade. Ele ficou olhando pra minha cara, tipo, mas você vai morar lá semana que vem? Eu, não, ainda não, calma. Então, com a minha mãe foi um processo mais fácil, sim, mas com o meu pai foi um processo sendo trabalhado, porque ele tinha um certo receio com a comunidade. Ele não gostava... ele falava que as pessoas aqui eram de tal forma, né, que não eram muito acolhedoras, que ele era meio cismado. E eu achei aquilo muito estranho, porque a experiência que eu tive a partir do momento que eu entrei foi totalmente diferente. Porque quando eu cheguei no pré-vocacional e vi assim, a alegria de todo mundo recebendo, falei, não é assim. E aí, com o tempo foi sendo trabalhado, né, e está sendo trabalhado até hoje, tanto que meu pai... ele gosta muito da comunidade hoje em dia e o quanto a comunidade tem ajudado mesmo na missão dos meus pais
e o quanto isso está sendo muito importante para a história da minha família também. A aproximação com a comunidade em si, né, com os membros, foi algo muito natural, eu acho, sabe? Parece que, vamos fazer tal coisa, eu queria aparecer, queria estar junto, então acho que foi algo muito natural, né? De estar participando da missa, de estar com frequência indo na padaria, ajudar, assim, ainda que não fosse para fazer nada, vamos não sei o quê, eu tinha esse interesse de estar perto, né, de estar próximo, então acho que foi algo muito natural esse contato, essa aproximação com a comunidade. Bom, então com o passar do tempo, né, o processo, algo que foi muito bom, foi algo muito natural e discernido com a graça de Deus, no momento de dar essa resposta, né, de tomar essa decisão, muitas coisas aconteciam externamente, né, na minha vida, uma realidade familiar, até mesmo pessoal, e com os meus irmãos conversando e até na minha oração, era algo muito frequente que Deus me dizia, né, és minha. Então, essa realidade de que eu realmente sou dele e que não teria como não entregar tudo que eu tenho, né? Tudo que eu sou para ele. Então, essa realidade realmente de Deus me chamar, né? És minha, e eu dizia, Senhor, eu sou tua. Então, essa resposta, de fato, né? Essa oferta que Deus me pedia, muitas vezes parecia ser algo até doloroso por conta de renunciar a algumas coisas, de ter que abrir mão de outras coisas, mas algo que pulsava no meu coração era esse apaixonamento pelo carisma e essa certeza de que eu era de Deus e que por algum motivo Ele havia me chamado e que através do carisma eu teria a oportunidade de ofertar minha vida a Deus. Desde o momento que eu escrevi minha carta para entrar no vocacional, eu tinha muita certeza de que era isso que eu queria, e eu normalmente sou uma pessoa bem decidida nesses sentidos assim, então eu estava determinada que era isso que eu queria e que eu queria descobrir o que Deus queria para mim. E desde o primeiro momento do vocacional, eu já tinha uma ideia assim de querer vir fazer a experiência dentro da comunidade de vida. Então foi um processo assim muito natural nas coisas, né? Eu participava das coisas da paróquia, era bem ativa referente a grupo de jovens, a crisma, estava bem entrosada ali. Mas a partir de alguns momentos, eu fui percebendo que eu estava pendendo mais para a comunidade mesmo, e foi um processo natural de saída, assim. E para mim foi muito bom esse processo de poder viver este vocacional, o tempo certinho, até que chegou neste ano, né, e eu tive que tomar essa decisão. Acho que no momento de tomar uma decisão foi o primeiro momento de crise, assim, que eu fiquei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E se não for isso, se for aquilo? E eu fiquei com muito medo, mas a resposta estava muito clara para mim de que era isso de que Deus queria para a minha vida neste momento. E não teria um porquê não fazer a experiência, não teria um porquê não entrar no postulantado. Então, esse ano eu me abri para fazer essa experiência e está sendo algo magnífico na minha vida. Por ti deixei riquezas, deixei prazeres, deixei o mar, a minha vida, deixei meus planos, as minhas redes, para encontrar riquezas na tua cruz. Conheci a comunidade, eu faço parte da paróquia Nossa Senhora dos Anjos, e a comunidade chegou para fazer a noite de espiritualidade na paróquia e comecei a participar. E ali eu comecei a perceber a alegria da comunidade, uma coisa legal, sabe? Assim, tipo, muito gostoso, muito bom estar com todos, né? E assim a gente foi caminhando, né? Só na paróquia, só indo na paróquia mesmo, mas não via a hora de chegar à noite para mim poder participar. Era muito gostoso, muito animado, né? Então foi dessa forma que eu comecei, mas assim, nada muito profundo, né? Só ali participando mesmo e vendo a alegria da comunidade naqueles momentos. A vigília dos homens, também comecei aí, né? Inclusive fui uma vez, depois fui eu e meu filho, Lucas.
E daí veio surgindo a oportunidade de ficar mais aproximado junto com vocês. E aí surgiu o Anchieta, né, também, que vocês faziam lá aos sábados as orações, participando junto. E assim, eu vou ser direto, eu fui me encaixando e fui querendo, com mais vontade, ficar junto com vocês, assim, com o Manuel. E foi, para mim, foi uma benção. Então, aí, depois dessa, aí ficamos, né, se encontrava, não se encontrava, e um dia se encontramos no Anchieta, e começou aquele bate-papo gostoso, aquele né, só da amizade e tal, e um dia, né, aí a comunidade me chamou para participar, e lá um dia conheci a comunidade. E dentro desse momento, eu estava buscando algo para mim mais profundo, uma alegria em viver algo assim a mais, né? Porque eu tinha as missas aos domingos, já fazia o momento da Eucaristia todos os dias, já ia para a igreja todos os dias, não só no domingo, né? Ia todos os dias que eu conseguia. E eu vi que a comunidade começou também, tinha esse mesmo passo que eu tinha, né, de ir na missa. Eu falei, poxa, eles vão buscar a Eucaristia também. E eu falei, é isso. E eu queria um lugar, e eu pedi para Deus esse lugar. A comunidade é fruto de uma oração minha que eu tive mesmo. Que eu falei para Jesus, eu preciso estar em algum lugar que me leve até os céus, que me leve até, né, a Eucaristia, que eu esteja sempre junto do Senhor, mas eu preciso de um povo do Senhor mesmo, né, que me leve até esse lugar que eu preciso estar. E essa oração, ela veio em nome da comunidade Manuel. Foi eles que Jesus me apresentou. Foi nesse momento que eu vi que era a comunidade. Foi belo, foi lindo, lindo, lindo o que eu vivi, né? E comecei a ir para a comunidade. Quando eu cheguei na comunidade, vi a capela, onde Jesus está exposto sempre, todo dia, noite, está lá. Eu falei, meu Deus, Senhor, é aqui que eu encontrei, é isso mesmo. E a alegria da comunidade em si, das pessoas, né? Da alegria, do movimento da comunidade. Eu nem, para mim, eu fui entrando assim de gaiato, né? Porque vocês me chamaram, entrei de gaiato e fui me aprofundando tal, e foi aparecendo missões pra gente fazer, né? Missas e coisa e tal, e tocando com vocês, servindo junto com vocês. E aí apareceram as meninas, né? Que foi muito importante também. E aí foi formaram o Ministério de Música, né? Emanuel, RG Emanuel. E aí surgiu, para mim foi uma maravilha, foi muito bom, foi uma experiência nobre, porque eu vinha de músico, né, há tempos que eu não tocava, né, não tinha mais banda, nada. E aí eu vinha tocar na igreja, da igreja vim tocar com vocês, fui convidado, né, vocês me convidaram e foi uma satisfação para mim, né. E tô aí até hoje. E pretendo continuar na música com vocês aí, né? Sempre o que for melhor, fazendo o melhor possível. Bom, aí eu tinha aquela sede de estar lá sempre, vivendo esse momento com Jesus na capela. A capela ali para mim era o tudo, né, que tinha, né? Jesus está ali. E assim foi. E comecei. E um dia... que foi também um momento mais lindo que eu tive, foi na capela mesmo, né? A gente fez um momento de oração e eles me convidaram para entrar na capela. Foi o Timóteo, o Fabiano, a Shirley, os três. Que eu nunca tinha vivido aquilo assim, tão lindo, né? Fui ao céu como eu pedi. Ali naquele momento eu cheguei aonde o extremo do céu, eu acho, porque foi belo, foi um sentimento profundo mesmo que eu tive com Jesus ali, né? De muito choro, eu chorei muito, muito, muito. Eu acho que tudo que eu tinha dentro de mim, de algo que ainda restava, de dúvida que Jesus estava tão perto de mim, que eu vivia todo instante ele, ali eu vi
que ele dizia, eu estou aqui, é aqui que você vai me encontrar sempre. Então essa é a parte da comunidade de Emmanuel, de ter me levado a ele, ao pouco que faltava para me chegar em Jesus mesmo. Foi uma família que eu ganhei, porque convivência minha com Emmanuel foi assim, foi mais uma família que eu ganhei, entendeu? E que me abraçou, né? Me abraçou do jeito que eu sou, né? E enfim, é uma família nova, né? Os irmãos, sei lá. Eu não tenho nem palavras, cara, para falar sobre essa família. Família maravilhosa, pessoas muito bacanas, pessoa de Deus, né? Então foi o que Deus me propôs, foi essa família de Deus. E a mudança do Fran, não tenho dúvida que o infarto do Fran foi tudo para a mudança dele, espiritualmente falando. Assim, né, para que ele viesse, e assim, é a comunidade de braços abertos, né, porque a diferença foi o momento do infarto com a comunidade presente, a comunidade de Emmanuel, que abraçou ele de uma forma, e esse abraço, Deus usou uma pessoa só, que foi o Timóteo. Foi, né, a palavra que você disse para ele. Fran, você vem com a gente, você é o nosso maestro. Essa foi a palavra decisiva na vida do Fran, porque ele deixou tudo que ele podia, ele deixou. O vício da bebida, o vício do cigarro, a maneira que ele vivia, tudo ele mudou. Mas quando ele decidiu, que ele acordou daquela cirurgia, eu percebi que ele era um novo homem. E dali, o que ia seguir? Quem ia ser o Fran dali? Era o que eu pensava. O que ia ser do Fran? Após o infarto, eu percebi que Deus estava me dando uma chance, né? Ele me levou, me trouxe de volta, fiz a cirurgia e tal, foi bem, graças a Deus, me devolveu a vida. Então, para mim, como me devolveu a vida, alguma coisa eu tenho que fazer para Deus, né? E eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, e foi a comunidade que me levou até ao conhecimento um pouco mais, né, com Deus, que me fez aprofundar um pouquinho mais na igreja, nas missas, que eu não ia, dificilmente eu ia aos domingos, né, tocava, servia às vezes. E hoje eu estou, graças a Deus, eu tenho cada dia mais vontade de participar das missas, da Eucaristia. Fran foi radical, foi uma mudança radical, foi assim, exatamente isso, a experiência dele com Deus foi nesse momento do processo dele de um homem velho para um homem novo, foi nessa passagem da cirurgia dele. Eu esperei o Fran, esse novo homem, 30 anos. Eu esperei o Fran 30 anos que ele chegasse na minha vida um novo homem, e ele chegou. Mas foi de muita oração, foi de muito sofrimento, mas chegou. Chegou o momento de eu ver o meu marido, o meu esposo, um novo homem. Mas eu sozinha, eu não iria conseguir abraçar esse novo homem. Eu não iria. Eu consegui porque Deus preparou o povo dele, que foi a comunidade de Emmanuel. Eu conheci a comunidade, na verdade eu conheci o Fabiano em 2016, se eu não me engano. A gente estava voltando do Festival Carmelitano e aí a gente pegou o mesmo ônibus e eu não sabia quem era o Fabiano. E aí a gente conversando lá no ônibus, ele comentou sobre a comunidade, mas foi só tipo um comentário assim bem aleatório mesmo. E aí passou. E aí acho que em 2019 o Fabiano foi na paróquia pregar uma tarde de espiritualidade junto com a Fernanda. E aí a gente conversou ali, aí ele me chamou para fazer o pré, na época era pré ainda, né, não era messe. E aí eu falei para ele que eu ia, e aí eu não apareci, não respondia, e aí sumi de vista. E aí um ano, a gente trocou contatos, né, e aí um ano depois, ele me mandou depois o convite de novo do pré, e aí eu vim e iniciei o pré em 2021, em setembro.
Então, a comunidade eu acabei conhecendo através de uma amiga, né? Ela começou a me levar nos retiros, nos encontros, e aquilo foi me deixando curiosa, né? E aquela curiosidade se transformou num querer, né? E acabei entrando na comunidade. Então, eu sempre tive um desejo de ter um encontro pessoal com Deus. E todo mundo falava para mim que já tiveram, né? Que todos já, né, passaram por isso. E eu tinha essa vontade no meu coração. Então, eu tentei, né? Procurei o caminho para ver se eu conseguia essa graça. E Deus me abençoou na messe. E aí eu tive esse encontro na messe, esse encontro pessoal. Eu sou uma pessoa muito medrosa, né? Então, tudo pra mim que é novo sempre me assusta. E eu fazia antes encontro nas Carmelitas, então pra mim seria tudo muito parecido, né, com as Carmelitas ali. E foi uma realidade totalmente diferente, que eu cheguei na comunidade sem conhecer nada nem ninguém. Na verdade, eu conhecia só a Jaque, né? Tive um contato com o Fabiano ali e com a Fernanda, mas não tinha contato mesmo de conhecer. Era só um contato aleatório. Então, foi tudo muito novo, assim. E aí eu cheguei com muito medo. No começo eu ainda pensei em desistir, falar não vou, mas tô aí. Então, eu desde o começo, logo nas primeiras caminhadas já junto com a Emanuel, nos retiros, né? Eu tive esse acolhimento, né? Senti aquela acolhida, que ali realmente era meu lugar, né? Então, até agora eu me sinto acolhida, sinto que é o meu lugar, né? Todos super maravilhosos, né? E é isso, eu acho que o carisma transborda na Emanuel. Então, não só como participante, né? Como membro, mas eu acredito que cada um tem um pedacinho aí de amor, né, de afeto e transborda. A Emanuel transborda. Bom, eu encontrei, acho que o sentimento sempre foi de muita alegria, né? E na comunidade eu encontrei essa alegria mesmo. Porque não que antes ou fora eu era triste, essas coisas, mas eu acho que a alegria que a comunidade traz para minha vida e em todos os momentos ali, estando com a comunidade, para mim é muito boa. Tanto nas missas, nas fraternidades, na convivência mesmo ali no dia a dia, nas formações, eu acho que o sentimento mesmo sempre foi de alegria. Não, a partir do momento que a gente tem essa experiência na comunidade, a gente tem um olhar diferente para o mundo. Tudo a gente vê realmente Deus, né? Em tudo, no respirar, no voar dos passarinhos, tudo a gente tem aquele olhar mais espiritual mesmo para a realidade, né, que a gente vive hoje. Então, para mim é isso. Eu procuro ver em tudo, né? Deus, a gente, o carisma me transformou totalmente. Olha, eu acho que num todo, assim, de todo o processo, acho que uma das maiores, assim, para mim, foi ter o amor à Eucaristia. Porque eu já sempre fui de católica de berço, né? Tipo, minha família inteira praticamente é católica. Só que eu ia pra missa só nos domingos e quando eu servia ainda ao altar, eu ia durante a semana quando eu não estudava à noite. Só que depois de um tempo eu não conseguia mais ir pra missa durante a semana, então só ia à missa aos domingos e estava na paróquia no final de semana por conta do grupo de jovens e das demandas da paróquia. Mas eu nunca tinha aquele zelo mesmo servindo ao altar, amando Jesus ali eucarístico, pela Eucaristia da forma que eu tenho hoje, que eu aprendi na comunidade, né? Quando eu estou com a comunidade. Então hoje eu consigo participar das missas aos domingos de uma forma diferente. E quando eu consigo, né, quando dá mesmo, participar das missas na semana. E uma coisa que antes eu não fazia, mas que depois que eu comecei todo o processo, é sempre fazer adoração, né? Então, seja 1 hora, 2, meia hora, enfim, ter um momento de adoração. Então, acho que pra mim, assim, o que mais mudou mesmo foi essa questão da adoração eucarística, né? Desse amor eucarístico mesmo pela Eucaristia. Além de ti. De todo
eu estava passando por um momento de, como se diz assim, um vazio existencial muito grande na minha vida, né? Eu trabalhava muito e eu estava totalmente afastada da igreja e, assim, totalmente afastada de Deus, né? E nós batizamos o nosso primeiro filho, que é o Pedro, e durante esse batizado, assim, houve um questionamento entre nós de como que nós iríamos criar nosso filho se a gente não estava na vivência da fé, né? E aí eu conversei com uma amiga minha que mora em Brasília, ela é da comunidade Renascidos em Pentecostes, a Angélica, e ela me falou que tinha conhecido o Fabiano numa pregação. Ela falou assim, olha, eu conheço um rapaz aí de São Paulo, um ótimo pregador, assim, um homem muito ungido, e ele tem uma comunidade. Ela falou, é a comunidade Immanuel. E ela falou, eu não sei onde é essa comunidade aí, mas dá uma pesquisada. E aí eu joguei no Google e falei para ela, nossa, a comunidade é aqui do lado da minha casa, fica a 5 minutos da minha casa. Ela falou assim, eu vou te passar o contato dele. E me passou o contato do Fabiano. Eu mandei uma mensagem, mas assim, muito descrente de que ia me responder, porque eu falei, pessoal da igreja, né, um fundador, não imagina que vai me responder, mas assim, foi uma resposta muito rápida, assim, eu mandei mensagem, acho que em menos de 1 hora ele me respondeu, e aí ele já me passou o endereço da comunidade e me fez o convite para participar da noite de espiritualidade que a comunidade tinha aos sábados, acho que era à noite, né, e aí eu fui nessa noite de espiritualidade, e lá conheci alguns membros da comunidade, me senti muito bem assim, acolhida. E ali eu tive um encontro pessoal com Jesus. Naquele dia, né, naquela noite, a pregação, tudo, a música que foi tocada, enfim, tudo me tocou ali. Foi assim que eu conheci a comunidade Immanuel. Bom, eu conheci a comunidade através da Renata, né? Porque assim, eu comecei a perceber a movimentação, a conversa dela com a Angélica. E aí, quando eu vi o trâmite de estar conversando com o Fabiano, através de mensagens, e ela marcou. Só que assim, eu não fui porque foi confirmado bem em cima. Se não me engano foi numa quinta-feira, que foi combinado e a messe ia ser no sábado. E eu não tinha essa confirmação, então eu não consegui me adequar ao horário e poder sair. Então a gente combinou, né? Eu segurei as pontas por lá e a Renata foi. Na verdade, eu não sabia nem o que era. Eu fui assim, falei para minha amiga, ela falou assim, não, você vai fazer um caminho. Ela me falou, você vai fazer um caminho, uma direção para você ou ser membro ou não ser, mas assim, você vai fazer um caminho. E aí eu me inscrevi e comecei a messe. Eu fui sozinha no primeiro encontro, mas eu tinha assim uma vontade muito grande que o Ricardo participasse junto comigo. E no dia ele não podia ir, porque nós tínhamos umas escalas de trabalho assim, bem puxadas, e nesse dia ele estava trabalhando. E aí ele não foi no primeiro dia. E aí eu pensei comigo, falei, não vai dar, porque não foi no primeiro encontro, né? Como que vai ser? Mas aí, ali conversando com os membros da comunidade, o Fabiano falou, não, pode trazer o seu marido, não tem problema, pode vir no segundo encontro. Foi quando o Ricardo começou a participar. Eu fiquei muito feliz. E eu quis participar. Aí a Renata falou para mim, olha, Ricardo, você pode participar da próxima vez. Você quer? Eu quero sim. A dúvida da Renata sempre foi se eu queria porque ela queria, ou se eu queria porque realmente eu queria. E como ela falou, nós estávamos passando por momentos muito difíceis, né? Um vazio, uma lacuna, existia uma lacuna na gente muito grande. E a gente acabava aqui não conseguindo entender o que era aquilo. Mas alguma coisa nos incomodava. E como a Renata falou, eu sempre estive muito distante da igreja. Eu fiz primeira comunhão, fiz a crisma, fiz tudo que tinha direito quando eu era jovem. Depois disso eu me afastei, nunca mais eu participei. E uma outra vez com a minha avó me levava para algumas missas, mas eu não consegui dar sequência à minha vida na igreja. Então, quando eu entrei, né, foi muito engraçado porque eu ficava meio perdido, porque eu não tinha a mínima experiência. Eu vi o pessoal chegando, né, os novos chegando, Carol, Adriane, e falei, nossa, mas eles têm muito conteúdo, e eu não tinha conteúdo. E eu ficava assim, nossa, será que eu vou conseguir? Eu tinha esse medo. Eu falava para a Renata, às vezes eu fico perdido. E o pessoal falava, né, eu lembro palavras do pessoal, falava assim, até é bom que você não sabe de muita coisa, porque você vai ser lapidado conforme
as coisas acontecerem. E foi isso, foi dessa forma que eu conheci a comunidade. E exatamente isso, a gente foi caminhando e assim, era um sentimento, primeiro de um acolhimento das pessoas, né? Era um lugar que eu me sentia bem, eu me sentia acolhida e assim, um amor, eu experimentei ali um amor que eu nunca tinha experimentado na minha vida, de pessoas desconhecidas, porque eu não conhecia ninguém, né? Assim, não tinha proximidade com ninguém, e eu me sentia amada e sentia confiante ali com aquelas pessoas, uma confiança de que ali eu podia me abrir, eu podia partilhar as minhas alegrias e também as minhas tristezas, de que ali eu teria pessoas que iriam me escutar. Então eu fui sentindo esse acolhimento, né? Esse sentimento de estar num lugar onde eu seria cuidada, né? E isso foi, eu fui caminhando e dando passos, né? E tinha um medo muito grande de não poder corresponder ao chamado, porque eu fui entendendo o que era a realidade de ser comunidade, né? Que não era somente cuidarem de mim, eu precisava também doar, né, a minha vida. E aí, aos poucos, eu fui sentindo esse desejo também de dar mais de mim, de dar passos e de me doar mais também. Eu percebi que ali nós tínhamos pessoas que nós, mesmo sem conhecer, nós poderíamos confiar. Era o nosso porto seguro. Porque assim, a Renata e eu sempre fomos muito assim, só nós dois. Né? Principalmente depois que a gente resolveu caminhar, enveredar por esse caminho, a gente percebeu que as profecias se concretizaram, que quando você busca Deus, muitas vezes você deixa pai, mãe, irmão, tudo para trás. E isso aconteceu porque as pessoas começaram a se distanciar. Né? A gente começou a ir na messe, começou a frequentar, e aí a gente percebeu que as pessoas começaram a ficar com ciúmes até. Falei assim, mas poxa, agora vocês só querem saber da igreja, saber coisas da igreja? Eu falei, sim, é o nosso caminho. E as pessoas começaram a nos questionar com relação a isso, e a gente procurou se afastar um pouquinho até para não ficar dando todas as explicações. E lá na comunidade, quando nós íamos, nossa, o nosso coração ia muito alegre, muito feliz. Porque as pessoas que estavam lá não nos cobravam de nada, nos davam tudo, alegria, ouvido, carinho. E a gente olhava para um ponto, Renata, pessoas que mal nos conhecem e já dão tudo de si para a gente. E o quanto a gente está dando para eles. Né? E isso nos incomodava. Eu via que eles tinham nossos irmãos, eles tinham muito para dar. E a gente estava tão travado, como a Renata mesmo disse no depoimento dela, nós nos sentimos incomodados. Muito incomodado. Eu me sentia muito incomodado, porque eu tive aí, eu entrei lá, nós estávamos vivendo em pecado, né, Renata? E nós não sabíamos por onde começar. A gente estava querendo se doar, mas eu não conseguia dar passos além. Nós estávamos frequentando a paróquia Nossa Senhora Aparecida, e nós, por orientação do falecido Padre Chicão, ele falou, Ricardo, existe um caminho para que vocês possam seguir, caso vocês queiram fazer tudo certinho. Aí eu perguntei, qual é o caminho? Ele falou assim, nulidade. Eu expliquei para ele, para o padre, eu fui lá, tive uma conversa, só eu e ele, e expliquei todo a minha vida jovem, até minha idade antes de conhecer a Renata, e ele falou, Ricardo, você tem todos os pilares para uma possível nulidade no seu casamento. Então eu peguei e falei assim, padre, eu vou buscar isso. Então eu fui buscar. Eu tinha um amigo advogado que ele me orientou também. Ele tinha acabado de fazer um curso na Cúria para ser advogado do Tribunal Eclesiástico. Ele me orientou, né? E eu fui procurar saber. Então eu busquei tudo isso, porque me incomodava não poder dar um passo a mais. Como o Renato falou, nós queríamos comungar o corpo de Cristo, mas nós não conseguimos, não podíamos, porque nós vivíamos em pecado. Então, iniciou-se o processo de nulidade. É uma esperança que venha mais, porque a gente fica na expectativa das coisas acontecerem da melhor forma, mas a gente acaba aqui não conseguia ainda lidar com essa frustração. A gente via nossos irmãos a cada encontro dando mais e a gente travado,
a cada comunhão do corpo de Cristo, e nós não podíamos nos dar mais, nós não podíamos estar unidos ao corpo de Cristo, e isso nos frustrava e doía demais. Era muito difícil para a gente, muito. A comunidade, ela nos levou a dar um passo na fé, porque assim, nós tínhamos o desejo de comungar, e nós estávamos tendo ali a direção da comunidade e de um padre que é um conhecido nosso, e nós queríamos muito a comunhão, né? E um dia eu e o Ricardo, a gente já tinha pensado nisso antes, mas eu tinha pensado, na verdade, e eu rezei e pedi para Deus que colocasse isso no coração dele, porque eu sei que para o homem é muito mais difícil, né? E aí ele que partiu dele, veio conversar comigo, e a gente decidiu, a partir daquele momento, dar o passo na fé do seguinte: nós não sabíamos como que isso se daria, então a nossa decisão foi de que, mesmo independente da decisão, nós iríamos, a partir daquele momento, viver como irmãos, né? E foi a comunidade que nos levou a dar esse passo na fé, essa confiança em Deus. Depois quem passou a ser nosso orientador foi o padre Francisco Chagas, e ele falou: Ricardo, vocês podem comungar, mas desde que vocês não estejam tendo uma relação com marido e mulher, e sim com uma vida fraterna, mesmo debaixo do mesmo teto. E como nós tínhamos feito esse propósito com Deus, nós já tínhamos começado. E aí foi quando nós falamos para o Fabiano também sobre esse nosso propósito. E aí no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, chegou a carta. Engraçado, aconteceu algo sobrenatural nesse dia. Uma semana antes, um porteiro que a gente não sabia, ele nunca tinha trabalhado aqui. Nunca tinha trabalhado. Nunca tinha visto ele. Eu sempre cumprimento todo mundo, né? Do bom dia para cachorro. E aí eu cumprimentei todos, entrei de carro, cheguei com a Renata e entrei, estacionei o carro e ele veio em minha direção, na direção da Renata. Eu achei que ele ia me entregar alguma coisa e ele falou assim: posso te falar uma coisa? Você pode? A carta que você tanto espera está para chegar. Uma semana depois essa carta chegou. E naquele dia eu falei assim: será que seria realmente a nossa carta? Desculpa. E ela chegou no dia de Nossa Senhora da Conceição. A gente estava na missa, né? A gente ia para a missa e a gente nem queria abrir a carta. A gente deixou para o padre abrir. Aí quando o padre abriu, falou da sentença. Que realmente nós tínhamos aceito, tinha sido aceita a nossa nulidade. Existia um senão, tem um termo técnico, que eu precisaria passar depois com um psicólogo da Cúria, para saber se eu teria realmente maturidade para um novo matrimônio. O padre não queria nos casar no dia seguinte. Já. Foi: padre, não tem como. Não tem como. Existem alguns preparativos, por menores que sejam, mas tem alguns preparativos. Então, a comunidade tem me acompanhado desde então. Foi muito importante o apoio dos irmãos, as orientações, que foi de grande valia. Eu agradeço a eles todos os dias, peço por eles todos os dias. Os sacramentos, a vida sacramental de confissão, de viver a fé católica mesmo, porque antes a gente era um católico de IBGE, né? Essa é a verdade. E quando a gente entrou para a comunidade, a gente foi vivendo a nossa fé. Então, a missa toda semana, as confissões mensalmente, o amor pela Eucaristia, como eu já disse. Quando o caminho, eu falo que Deus me recolheu do lodo. E aí, conforme eu ia caminhando, a sujeira ia sendo tirada, né? E a comunidade me ajudou demais. Me ajudou a me limpar. Conforme eu ia aprendendo, né, quando teve sobre o encontro sobre, principalmente a Alexio Divina, ela me ajudou assim demais, porque
toda vez que nós sentávamos à mesa e estudávamos a palavra, parece que o entendimento via, parece que a máscara, parece que o véu foi tirado dos nossos olhos. E tudo que nós ouvíamos da palavra casava com a nossa vida. E a gente conseguia encaixar a palavra em tudo que a gente vivia. E muitas vezes, engraçado que nós, sempre antes da Lexio Divina, nós tínhamos uma discussão boa, uma conversa, sem saber da palavra que estava por vir. E a palavra vinha e confirmava tudo. Por muitas vezes eu me perguntei também, como a Renata se perguntou, se a gente era merecedor desse caminho. Aí tem palavra da Bíblia, Mateus, daquele filme The Chosen, que fala, Filipe fala para Mateus, se você está aqui, Jesus te escolheu, porque Ele quer que você esteja, você já tem o que Ele quer. O restante vai vir com o tempo. Então, a Lexio Divina me ajudou na minha transformação como homem, como marido, como amigo, como pai, principalmente, porque quando veio o batismo do Pedro, o meu questionamento com referente a o que eu quero ser, que pai eu quero ser, que homem eu quero ser, eu falei para mim mesmo, eu preciso mudar, preciso dar uma guinada, porque eu não posso ser um pai do jeito que eu estou aqui, cheio de feridas abertas, eu preciso curar. Eu preciso voltar lá atrás e saber o que eu preciso curar em mim. Então, fui muitas vezes lá atrás, no pai, na mãe, e procurei saber o que eu poderia mudar no meu íntimo, para que eu não ferisse meus filhos, ou meu filho naquele momento. A partir de então, eu comecei a me policiar, a viver uma vida, a vigiar minha vida. Lógico que você, dentro das batalhas, algumas você perde, muitas você perde, mas muitas são vencidas também. E os meus irmãos de comunidade, eles têm uma responsabilidade muito grande. Porque o Fabiano, o Timóteo, muitas vezes, sem saber o que eu estava passando, eles iam até mim, sem saber, no sofrimento, muitas vezes engolindo, para não poder passar o sofrimento para minha família. Eles vinham, conversavam, me aliviavam. Obrigado, Timóteo. Obrigado, Fabiano. Eu conheci o Fabiano, né? Ele frequentava o Moceiro e eu vim morar no Moceiro com 4 anos, então desde os 4 anos minha mãe é, vamos dizer assim, amiga do Fabiano, né? Mas eu só fui ter entendimento, conhecer melhor em um testemunho que fomos lá na comunidade Joseph, onde o Fabiano foi falar sobre a realidade de vida da comunidade de Emmanuel. Mas eu conheci, mas não tinha interesse, eu não gostava muito, né? Sempre fui mais fechado. Mas eu sempre tive o desejo de ser missionário. Eu sonhava em ser mártir, ainda pretendo, né? Se for da graça de Deus. E ano passado, minha mãe me trouxe para o grupo de oração e eu participei uma vez e eu fiquei tipo, nossa, diferente, né? A adoração, o terço, foi uma coisa mais contemplativa, né? Uma realidade que eu estava acostumado a viver no Moceiro. Aí Timóteo me convidou a tocar, que
a música sempre me atraiu e sempre me ajudou a rezar. E um dia o Timóteo me convidou a tocar no grupo de oração. Falei, eu vou conhecer, né? Ter uma experiência nova. E foi algo sobrenatural. Foi tipo um amor à primeira vista, sabe? Eu comecei a ver que a comunidade era mais do que as pessoas que participavam podiam mostrar, sabe? Assim, conhecer mesmo foi na própria comunidade de São Gabriel, né, que é onde eu participo. Mas assim, já vinha escutando de outras pessoas esses comentários assim, a comunidade de Emanuel vai estar em tal retiro, a comunidade de Emanuel vai estar fazendo tal missão, mas nunca sabia exatamente o que era a comunidade de Emanuel e quem fazia parte da comunidade de Emanuel. E até que há um tempo a comunidade de Emanuel começou a pegar atividades lá na São Gabriel, né? Na própria missa e a Eucarística, que antigamente era só adoração mesmo, né? Não tinha o nome propriamente. E era curioso, né? Porque a igreja é praticamente na frente da minha casa e eu não conhecia ninguém porque eu não tinha tempo para ir, porque faculdade, trabalho, outras coisas. Até que no final do ano, de 2023, onde já estava tudo mais acalmando minha vida, né? Coisa de trabalho, enfim, eu fui numa missa, numa quarta-feira. Aí eu vi o pessoal tocando lá, falei, caramba, o pessoalzinho toca legal, né? Diferente, né? Interessante. Aí beleza. Aí, passou duas semanas, aí eu decidi ir numa adoração. Foi tipo assim, tá chegando o TCC, né? Vamos fazer uma oraçãozinha, né? Vamos lá, né? Aí que eu vi mesmo, assim, como que era feito ali toda a condução ali daquele momento, né? Da comunidade. Aí foi, tipo, um momento que, assim, interessante. Aí, mas assim, em nenhum momento eu estive pensando assim, nossa, que legal, vou lá conhecer a comunidade, não. Aí chegou no final do ano, que tava tendo as coisas de quem que ia tocar em o quê, quem que ia fazer cada missa, que aí foi assim que houve o primeiro realmente contato, né? Que foi o próprio Fabiano que veio falar comigo, assim, que a gente tava decidindo quem que ia ficar com cada dia, se alguém ia viajar, enfim. Aí o Fabiano veio e convidou, tipo, Gabriel, vem qualquer dia tocar com a gente, uma missa aí na quarta-feira ou na própria adoração, e aí eu fiquei meio assim, né? Será que eu vou? Aí eu decidi ir. Então, assim, ali foi realmente o primeiro contato ali com a comunidade. Daí que foi andando as coisas, né? Foi acontecendo cada coisinha, enfim. Mas o primeiro contato foi realmente ali na igreja. Eu senti algo diferente. Eu sentia que estava no caminho certo. Que por mais que eu tocasse em outras comunidades, em outros lugares, era diferente. Algo não me levava a Deus assim, né? Era mais um ego. Mas quando eu vim para a comunidade e meu irmão teve um sonho, ele teve uma revelação, né? De que eu e ele estávamos entrando no caminho certo. Ele entrou para o mosteiro para ser padre e eu vim para a comunidade porque eu sonhava em ser missionário e a alegria de cada pessoa me contagiou e me fez estar aqui, né? E tocar na Vigília dos Homens foi algo magnífico, porque eu não imaginava que eu ia ver uns testemunhos incríveis e quando eu tocava, não era eu tocando, eu conseguia fazer algo que eu nem sabia na teoria, assim, foi algo realmente incrível. Foi uma situação bem curiosa, né, que acho que quem já convive comigo, assim, de bastante tempo e quem convive agora também sabe que eu sou uma pessoa um pouco mais introspectiva, né, eu fico mais na minha, mas eu tenho meus momentos. E nesse primeiro momento, assim, de conhecer o pessoal, foi isso, né? Eu na minha ali, só observando cada um ali, tentando entender, falando, caramba, ó, as meninas ali cantam bem, que não sei o quê, uma maior vergonha de falar com o povo ali. Uma coisa do Timóteo ali, eu não vou nem falar nada não, porque, né, o Timóteo ali, não sei, né, enfim, né? Enfim, mas foi essa coisa, assim, foi realmente diferente, porque é diferente de você conhecer, sei lá, um colega de classe, de faculdade, ou um colega de trabalho que você tá ali convivendo por, entre aspas, uma obrigação, né? Porque, enfim, tem que estar lá. Mas na comunidade foi uma coisa muito natural, eu acho que assim, né? Porque me convidaram, eu deu a vontade, né, de participar.
E aí, aos poucos, foi acontecendo, né? Essa conversa com um com o outro ali, foi vendo que o pessoal era bem receptivo, né? Eu quero um medo, né, de o pessoal ser mais fechado, assim, não vou aceitar ele não, porque não quero. Enfim. Mas não, realmente, foi uma coisa muito gostosa, assim, de perceber, né? De como que foi isso, assim, tipo, de parecer que tudo já fazia parte de um todo ali. Tipo assim, como se... Aquele momento que eu fui convidado, né, a participar do ministério já fosse um prelúdio de que me convidariam para ser alguma coisa na comunidade, porque era tudo muito, a gente vai fazer tal coisa, você pode ir, você quer ir, que não sei o que, tipo, não era uma coisa assim, tipo, não, só pode quem já tá ali, não, então, sabe, tipo, foi muito natural, muito gostoso. Na hora, assim, foi um choque, né, por mais que eu estava ansiando por esse momento, quando você me chamou para conversar, eu imaginei que poderia ser algo assim, mas eu queria dar a resposta naquele momento. Mas quando eu vi espera, reza, eu pensei, será que é mesmo? Aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi conversar com minha mãe. Ela disse, vamos rezar, como um dos pilares, os apoios dele, né, é a Eucaristia, vamos rezar. Aí nós fomos na adoração, ficamos acho que 1h30 orando, e minha mãe disse, Paulo, eu acho que é para você ir sim, e você vai ser um grande homem, ela dizia. E eu sabia que de alguma forma eu estava indo no caminho certo, e também eu sempre gostei de estar com pessoas, mas que eu sempre fui fechado, e esse chamado foi diferente. Foi através de um sonho, né, que eu tive essas respostas, né, de que realmente eu deveria estar aqui. Foi quando, num sonho, eu caminhava sozinho e, de repente, eu vi um grupo de pessoas sorridente, que tocava, assim, e rodava em volta de uma casa. Eu pensei, será que pode ser eles e tal? Porque eles são assim, né? Eles cativam as pessoas com alegria. E eu pensei, será que é? Aí, em um sonho de uma outra noite, me apareceu assim, você talvez não entenda. Na verdade, não foi um sonho. Eu ouvi uma voz enquanto eu trabalhava. Você talvez agora não entenda, mas mais pra frente você vai ver que vai ser algo que vai te modificar, né? E tá modificando e tá sendo maravilhosa essa experiência. Bom, o carisma, ele é uma coisa assim pra se entender muito ainda, né? Porque realmente eu sou um bebê aqui na comunidade ainda, né? Então, tipo, é tudo muito novo, é tudo assim. Mas eu posso dizer que parece que é uma chama, assim, que arde lá no fundo, assim, que parece que cada vez que eu vivo mais um pouco desse carisma, parece que vai acendendo, e aquele braseiro vai crescendo. Tanto que, às vezes, a falta que eu faço, tipo, às vezes não por querer, às vezes, sei lá, eu chego tarde, às vezes eu não consigo participar ali de alguma atividade, já sabe, faz uma falta, parece que vem um banho ali naquela chama, ali naquela coisa do carisma, e realmente, acho que teve sim mudanças, porque parece que eu tenho muito mais vontade de estar participando, de estar vivendo ali, junto ao pessoal, de estar propagando a face de Cristo, né, como o próprio diz, e assim, de fato, mudanças, né, porque... E o Alegra-te mesmo foi curioso também, porque eu não era um retirante, né? Eu estava servindo, mas parece que eu fui os dois, né? Teve um momento ali que, sei lá, eu não sei explicar o que aconteceu, eu só veio ali uma vontade imensa de descarregar e é isso. Mas realmente, eu acho que realmente são coisas assim extraordinárias que acontecem que a gente nem sabe explicar. De todo o coração. Sem medidas me abandonar e jamais
de me afastar. Olha, eu conheci a comunidade através do meu filho, o Diego, que quando começou essa comunidade, ele também foi um dos que começou junto, né? Foi através dele. E eu fui na adoração lá na casa São José, eu e meu esposo, né? Aí chegamos lá, foi até a Tati que estava lá e falou: vocês é o casal que vieram para receber a oração que estava esperando, né? Eu falei: não, nós vimos adorar. Aí nós ficamos adorando e eles aproveitou e fizeram oração na gente, que o outro casal não foi, né? Mas eu em si não tinha experiência nenhuma de adoração, como era, o que era, só ia falar em Jesus, né? Então ela já participava mais vezes, né? Ela ia para a igreja, tinha um grupo de oração, ela participava, ela foi ministra, ajudou muito na igreja. Eu já era mais fora. Então, eu ia para a igreja, né? Até mesmo por causa do tempo dele, que ele trabalhava, e não dava, mas quando a gente quer, sempre tem um tempinho, né? E eu sempre chamava ele para ir para a igreja, vamos para a missa, ele não dava. Um dia ele chegou e falou para mim assim: não precisa me chamar, que quando eu quiser ir eu vou, né? Aí eu falei: tá bom. Aí eu falei: também não vou chamar mais. E fui só orando, eu ia para a igreja e falou: eu tenho fé em Deus, que um dia ainda vou ver ele aqui do meu lado. Por isso que, como ela falou, aconteceu aquele dia, ela me chamar para a missa, aí eu falava: eu vou quando eu quiser. Tinha esses probleminha, né? Aí eu fui procurando me conscientizar das coisas, né? Quantas vezes eu vim aqui, né? Às vezes com uma desesperada, assim, com algum problema, né? Que todo mundo tem, eu vim aqui, né? E chegava aqui, eu ia lá na capela, conversava com Jesus, falava com ele, recebia oração, vocês conversava comigo, recebia oração e eu... Nossa, é uma benção. Quando eu não venho aqui assim, eu sinto muita falta. O acolhimento de vocês, como vocês me trataram, primeira vez. É difícil. Porque eu era meio ignorante nessa parte. E quando eu entrei aqui, eu mudei muito. Muita coisa. Eu não me preocupava com fulano, com cicrano, eu queria que fulano, eu queria que aquela pessoa não gostava, eu falava besteira demais, entendeu? No acolhimento de vocês, que eu fui participando, vendo a realidade, meu coração mudou muito, de muitas coisas. Tanto com a pessoa de fora, como com a minha família. A realidade é essa. O que eu passei, o que já passei com a família, com o filho, se não fosse eu estar participando daqui e ter o carisma, eu acho que eu não teria aguentado. Eu não sei, sempre a mesa tem em casa, eu já falei, se não fosse o carisma, a comunidade Emanuel, os irmãos, eu não sei onde que eu estava hoje. Se eu estava viva, onde que eu estava, se eu estava bem. E eu agradeço a Deus todo dia. Então, meu esposo aqui, eu falo que é Deus mesmo. Quando o homem fecha a porta, Deus abre a janela. E abriu, que foi a comunidade Emanuel, por isso que eu estou aqui, feliz, bem. E eu não me sinto assim, fora da comunidade. Não é qualquer um que chega e é convidado assim, né? Eu fiquei muito feliz, entendeu? Com pouco experiência assim da igreja, muitas coisas. Então eu fiquei muito feliz. E até hoje, graças a Deus, o que eu puder fazer, eu faço, entendeu? Não é querer ser mais que os outros, mas o que eu puder fazer pela comunidade, tiver a meu alcance, só quem pode me parar é o de cima, só Deus.
gente já tinha escutado falar, né, assim, de vista, conhecia o outro. Aí a gente foi convidado para a novena eucarística, que foi na Casa São José. E aí foi a primeira vez que a gente teve um contato maior. E depois foi no Anchieta, numa festa das crianças de Natal com o Padre Rágio, que a gente também trabalhou. E aí foi, eu acho que quando a gente começou a conversar mais, eu conheci um pouco mais o Fabiano também, conversei com ele, então foi assim que a gente conheceu. Assim, devido à comunidade São Gabriel, né, a gente escutava falar da comunidade, conhecia alguns membros assim de vista da missa em outros lugares, mas não tinha noção do que de fato era, né? Porque o que a gente sabe o que é hoje. Mas tinha aquela noção de comunidade, Canção Nova, por exemplo, né? Que é mais conhecida, o que é uma comunidade, enfim. E aí, com o tempo, a gente foi conhecendo mais, né? Alguns integrantes, né? Alguns membros da comunidade. Teve, como a Cris falou, aquele convite para adoração, né? Para você estar lá com a gente. No Anchieta, lá eu não estava, então a Cris que teve essa proximidade maior com vocês, né? E aos poucos a gente foi se encontrando, se esbarrando nos mesmos lugares, né? A gente já vinha de uma conversão inicial aí de missa diária, de querer mais, de ter essa sede, talvez de uma coisa que a gente nem sabia do que era, né? A gente começou, sempre se encontrava, né? Tava na missa, aí encontrava, e aí eu acho que foi isso, Deus foi aproximando. E aí meio que Deus foi colocando, né, o que era pra gente meio que seguir. Então, acho que tudo foi um colocar de Deus mesmo, né? Era aquilo que a gente buscava sem saber e acabamos encontrando em pessoas que são como nós e que vivem, né, o que a gente estava procurando sem saber o que era, né? Vamos dizer assim. Mais ou menos isso. O Valnei quase respondeu na mesma hora, né? Porque eu acho que por ele já falava sim agora. Eu já, mais assim, né? Falei, não, vamos, né? Conversar. E a gente conversou e acho que, assim, só foi uma resposta, né? Eu acho que do que vinha acontecendo, assim, dessa proximidade. Deus foi conduzindo tudo, né? E foi bom, a gente ficou muito feliz, né? Com o convite, porque a gente viu em vocês, assim, que algo que a gente buscava mesmo, né? Buscava a mesma coisa e a gente precisava disso naquele momento e é isso, e foi tudo acontecendo muito natural, né? Eu acho que Deus foi conduzindo tudo. A gente estava procurando algo, procurando mais, mas sem saber o que seria esse mais, né? Essa sede. Eu lembro até uma vez que você comentou, não sei se você vai lembrar, na adoração, e aí você falou, nossa, você tem sede, né? Você comentou alguma coisa assim, aí eu não pensava nesse sentido, mas enfim, estava naquele processo, né, de querer mais, viemos de um berço católico, mas de missa dominical, nada, né, muito, era uma coisa mais superficial. E aí quando a gente entra na comunidade, a gente começa a entender de fato o que é a comunidade, né? E essa busca diária, porque eu acho que isso que é o diferencial, né? É o dia a dia, é aquilo que às vezes as pessoas veem o palco, né? Mas não veem os bastidores, né? O dia a dia da comunidade, desde dos trabalhos simples de fazer o pão aí, né? E enfim, aí a gente começou a ver que as missões, né? Enfim, todos os membros ali engajados e nas formações, vocês, né, sempre falando que, né, nós somos humanos também, nós temos os nossos defeitos, né? Mas que acima de tudo existe essa questão, como a Cris falou, da fraternidade, né? De viver em família mesmo. E é isso que a gente achou que, nossa, de fato, porque como eu falei, a gente via comunidade na TV, Canção Nova, mas a gente não sabe como que é lá, né? O dia a dia, né? A gente vê o que está passando na TV. Então a Emmanuel foi exatamente isso. Quando a gente entra, a gente começa a ver os detalhes. E aí é nesses detalhes, nessa vida, né, do dia a dia ali, da adoração, do serviço, do ser de fato igreja, que eu acho que isso daí foi uma coisa que, nossa, de fato é diferente, né? É diferente, porque a gente tem uma ideia dos religiosos mesmo, dos padres, do pessoal religioso, do pessoal da igreja, de paróquia, aquela coisa, e no meio disso tudo tem um outro pessoal ali que tá meio que não é religioso, mas se entrega na sua vida, na sua família, enfim, se esvazia mesmo para as coisas de Deus, né?
Acho que foi isso. Ai, gente, é muito bom, né, estar com vocês, assim, realmente é um acolhimento, assim, inexplicável. Eu acho que o que mais me chamou a atenção é a questão do acolhimento. Eu acho que isso é fundamental, né, isso me tocou lá no fundo, essa questão, a gente se sente muito acolhido aqui, né, e foi só alegria mesmo. É isso, acho que essa questão do acolhimento foi o que mais me chamou a atenção, e conviver a fraternidade, a oração também nos fez mergulhar mais nessa questão de oração e querer mais e mais e mais e ter sede, né? É isso. A mudança tem várias de fato, né? Mas o que eu queria falar assim, seria mais, eu não queria nem trazer a palavra mudança, mas uma confirmação, né? Porque, como eu disse, a gente estava naquele processo de querer a mais, de já buscando, né, missa diária, enfim, terços, etc. Mas a comunidade, ela trouxe para a gente isso e abriu um leque muito maior para a gente. É como se a gente estivesse ali na nascente do rio, né, já meio que no caminho, e desaguasse ali no oceano, né? Então, várias mudanças, né, as formações, aprendizados, vários aprendizados, né? Coisas que a gente hoje já traz, desde como se portar na missa que seja de domingo, nas missas de solenidade, as orações do dia a dia, né? Mas eu acho que foi mais isso. E são mudanças, mas é alguma coisa que a gente procurava sem saber o que era, mas é uma confirmação. Então a comunidade, ela veio para nos abrir tudo isso, né, esse leque de coisas, esse aprofundamento na fé, na vida eucarística principalmente. Eu acho que esse olhar eucarístico de adoração, principalmente, é o que mudou mais pra gente aí, sim. Sim, teve uma mudança. Eu acho que eu fiquei mais... eu comecei a me esvaziar mais, assim, sabe? Eu acho que depois que eu entrei, o olhar mais pro próximo, eu senti isso também, de me doar mais para as outras pessoas. Eu aprendi isso muito com vocês mesmo, sabe? E é isso. E a oração também, que eu vejo que eu melhorei bastante, assim, né, na oração, de me aprofundar mais também, buscar conhecer mais também as coisas de Deus. Existia um ar novo entrando dentro da nossa comunidade, né? E nós ainda estamos experimentando isso, né? Essa novidade do Espírito, porque eu acredito que hoje nós precisamos estar abertos ao novo de Deus, porque o novo ainda perpetua, né? O novo de Deus ainda acontece no nosso meio. Então a gente não pode perder a expectativa, a gente não pode perder o ânimo, a gente não pode perder a esperança, né? A esperança que não engana, né? A gente não pode perder, porque é esse ar novo que entra. Mas para mim, uma das experiências mais chocantes, talvez, eu poderia falar aqui do Anchieta, das crianças, são lindas as nossas crianças, né? São maravilhosas, tal. O nosso trabalho que a gente desenvolve lá, as famílias, né? O apoio dos padres, né, do PIME, o Padre Ace, o Padre Gianfranco, o Padre Daniel, né, a gente tem a igreja, nós estamos a serviço da igreja e como isso é importante para nós, estamos em comunhão com o nosso bispo, está em comunhão com a igreja local, isso para a gente é primordial, né, é lindo isso, mas algo que me surpreendeu, né, carismaticamente falando, foi o Alegra-te, porque eu não imaginava que a gente um dia poderia fazer algo como foi o Alegra-te e alcançar tantos jovens, e digo mais, né, não só os jovens, mas as famílias também desses jovens, né?
As pessoas que trabalharam nesse encontro, as pessoas que serviram nesse encontro, testemunharam. E não é nós que estamos falando, não. São pessoas que trabalharam, testemunharam a ação de Deus. Então, como não contemplar? E uma das coisas do carisma é contemplar a beleza de Deus em tudo que nos acontece. Como não contemplar a beleza de Deus nesse novo para nós, a nossa comunidade também nesse tempo. Gratidão expressarei, canto